Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, obviamente da cidade de Maceió, Alagoas. Hoje é 2 de abril, aliás, me perdoe, hoje é 2 de maio de 2020. Quero gravar aqui para vocês alguns trechos da Bíblia Sagrada e falando alguma coisa sobre o que está acontecendo no nosso meio em relação a esse vírus horrível que está assolando a humanidade. Quando a gente pensa que a coisa está melhorando, se surpreende com os noticiários que falam sobre o aumento da mortandade provocada por esse tal de coronavírus ou Covid-19, que está assolando os 4 cantos do mundo, sem trégua. As pessoas estão assim como baratas num galinheiro, correndo para não ser bicada pelas galinhas, como insetos que fogem constantemente com medo dos seus predadores. Assim está a humanidade, com medo desse vírus. E ninguém até agora encontrou a solução. Há rumores de que se acharam um paliativo para evitar combater esse vírus. Outra hora não existe. E assim a gente está entre esses dois pensamentos, de sim ou de não. Mas o certo é que todos estamos sendo vítimas desta praga terrível que está assolando a humanidade. Mas graças a Deus, aqui em Maceió, onde eu moro, naturalmente, a coisa tem se mostrado controlada, quase controlada, porque o número de vítimas ainda é pouco. Fala-se de algumas mortes, fala-se de alguns internos e fala-se de outros que foram curados desse tal de corona. Isso é uma notícia agradável para nós, não é? Mas para os outros lá fora, que perderam seus entes queridos, não tem nada de agradável. Eles estão chorando porque perderam seus entes queridos, claro, e não tem mais como voltar atrás. Foram vítimas desse vírus que os levou, a sua grande maioria pessoas idosas, assim como eu, como os outros da minha idade, que eu tenho 73 anos. Não sou invulnerável, não sou incapaz de contrair esse vírus, não sou imune a ele, mas apenas eu mantenho a minha distância, recomendada pelo Ministério da Saúde e pelos profissionais de saúde. No pouco que eu saio e ando por aí, atendendo a alguma necessidade, eu sempre acompanho comigo a minha máscara. É o que eu aconselho para vocês todos fazerem isso e evitarem sair de casa sem necessidade. E esse conselho, esse apelo também vai para os jovens, porque os jovens pensam que são imunes a esse vírus. Não são. Vocês são pessoas que, deixa-me ver se eu me lembro do nome, assintomáticas. Assintomáticas. São pessoas que contraem o vírus
mas que eles não se manifestam assim rapidamente. Eles se manifestam depois, dependendo do grau de imunidade que eles tenham, né? Do imunológico, do grau imunológico que eles tenham. Mas já para os velhos, as pessoas idosas, quando contraídos, eles se manifestam com mais rapidez. Entendeu? Assim, jovens, muitos não querem usar máscara. Não sei por quê. Acha que não devem, ou é feio, não sei. Mas deve usar, porque vocês contraem lá fora e traz aqui para dentro, para os seus avós, seus pais, seus tios, seus sobrinhos. Entendeu? Então, usem máscara para onde forem. É um conselho dos profissionais de saúde. Até eles estão morrendo. Até eles estão contraindo esse mal. Entende? Então, por que vocês não evitam aglomerações? Evite aglomerações, evite estar reunidos em praças, evite estar soltando a raia, vocês que são adolescentes e gostam desse esporte, porque isso é perigoso. Vocês podem contrair, não importa, ele não respeita a idade nem sexo. O coronavírus não respeita a idade nem sexo. Ele encontrou a chance de se contaminar, de contaminá-los. Eles fazem isso assim, sem você perceber. Portanto, usem máscaras. Quando saírem de casa, use suas máscaras convenientemente, porque é muito importante para a saúde e a prevenção desse mal. Entendeu? E acontece o seguinte, essa prevenção, essa disseminação virótica que está andando por aí, atacando as pessoas, é consentida por Deus, por Jeová. Eu vou ler aqui na palavra de Deus, em Malaquias, no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 10, versículo 2. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. O que é que Deus quer que a pessoa ponha no coração? Deus quer que a gente ponha no coração a maneira correta de adorá-lo, a maneira como ele quer ser adorado. Ele diz que não divide a honra, a glória dele com ninguém. E o que é que o povo quer e fica dividindo? As pessoas ficam adorando ídolos de madeira, de gesso, de barro, de cobre, de prata, de ouro, de pedras preciosas. Ficam não só adorando, como fazem suas petições a serem velas, se ajoelham aos pés daquelas imagens que não veem nada. Tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não sente cheiro, tem ouvido, mas não ouve som algum. Tem mãos, mas não apalpa, não pega nada. Tem pés, mas não caminham, não saem do lugar. Para sair de um lugar para outro é preciso que alguém os tire, os leve para outro canto. E para ficar fixo é preciso que alguém martele, coloque pregos para que eles não caiam. Deus não se agrada disso. Pessoas que fazem suas procissões por aí,
levando nos ombros, sobre um nicho, aquelas imagens bonitas, né, de gesso, adorando-as, entoando cânticos de louvor, não a Deus, mas de louvor àquelas imagens. Isso desagrada muito ao Criador. Ao Criador que nos dá o alimento diário, ao Criador que nos dá sopro de vida, nos dá oxigênio, nos dá água, sol, para nos dar luz e calor. Ele se agrada de uma coisa dessa? Você adorando uma pessoa, uma imagem que nada fez para lhe salvar, lhe dar nada? E deixar a adoração espiritual de Deus verdadeiro, que teve, entendeu? Que mandou o seu único filho, Jesus, aqui na terra para morrer por você, por mim, por todos, para dar sua vida em troca da nossa. Porque Deus olhou lá dos céus, a terra, e não viu nenhum justo, nenhum sequer. Todos estavam destituídos da glória de Deus. E para isso estavam condenados. Mas ele planejou mandar Jesus. E se Jesus tivesse se recusado a vir, ninguém aqui na terra, desde os primórdios dos nossos dias, teria se salvado. Todos pereceríamos do mesmo jeito, porque estávamos na mesma condição de pecadores, de condenados. Nenhum dos anjos queria ficar no lugar de Jesus para vir pagar esse preço tão alto, dando a sua vida, esvaindo todo o seu sangue por nós, morrendo de uma maneira execrável, como era a morte de cruz, que era destinada a bandidos, a malfeitores, a homicidas. E Jesus se submeteu a isso por amor de você, por amor de mim. E hoje você passar a adorar imagens de escultura, adorar esses santos, como vocês dizem que são santos. Homem aqui na terra não tem o poder de santificar ninguém. Homens aqui na terra não têm o poder de santificar ninguém. E a maioria dos católicos acham que o Papa é um santo padre, que tem esse poder de canonizar, de santificar qualquer pessoa, porque viveu uma vida íntegra, uma vida dedicada a Deus, pessoal. Esse povo que vocês adoram hoje, esses santos, essas imagens, foram pessoas que se dedicaram a Deus Todo-Poderoso, a Jesus, que morreram por amor à palavra de Deus. Mas naquele tempo a ignorância era demais, a ignorância espiritual era muita. Nem mesmo a Bíblia daquele tempo, ela era escrita em português. Ela era tida, os padres diziam suas missas em latim. Eu me lembro quando eu era criança, eu via isso, eu observava muito. Era em latim. E as mulheres não tinham direito, não tinham acesso à palavra de Deus. Principalmente, ela nem podia tocar na palavra de Deus, na Bíblia, se estivesse naqueles dias, ou seja, menstruadas. Não poderiam tocar. Então o padre dizia aquelas missas em latim, coisa que ninguém entendia. Mas com o passar do tempo, as coisas mudaram. E a Bíblia foi traduzida em diversas línguas e tiveram acesso a várias pessoas, inclusive as mulheres, e que não tinha esse negócio de mulher porque está menstruada não pegar na Bíblia, de maneira nenhuma. E isso deu um avanço à religião, que tornou-se bem mais conhecidas. Os planos de Deus tomaram-se uma dimensão bem maior e chegaram ao conhecimento de todos, de grandes e pequenos. E as mulheres tiveram acesso a púlpitos, às igrejas, a pregar o evangelho, a fazer essas coisas que antes eram proibidas e que não podiam. Porque a Bíblia era lida em latim, ninguém entendia latim. Só quem estudara, quem tinha frequentado uma escola,
para ser padre, né? É por isso que eu estou dizendo, a Bíblia diz que Deus se aborrece das pessoas que não honram ao seu nome. Entende? Por isso ele diz, se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. Não importa o que os cientistas digam, os teólogos digam, os grandes escritores digam, as pessoas de letra que frequentaram a faculdade, que hoje vivem na abastança dos seus bens, digam sobre isso, sobre essa pandemia que está acontecendo, que Deus não tem nada a ver com isso, mas tem. Ele nasceu em algum lugar na China, por aí afora. Mas por quê? Por consentimento do Criador. Entende? Porque a Bíblia diz, não cai uma folha sequer que não seja pelo consentimento do Todo-Poderoso, de Deus. Então, se isso está acontecendo em todo o mundo, pessoas morrendo, pessoas que são sepultadas, dezenas de caixões numa vala, hospitais superlotados, porque esse coronavírus, Covid-19, está atacando o povo, em sua maioria idosos, não quer dizer que Deus não esteja aprovando isso. É para que as pessoas se aproximem mais umas das outras, como estamos agora nesse confinamento, não é? Nessa... Como é que chama? Deixa eu ver aqui. Nessa quarentena, porque estão mais próximas as famílias. As pessoas estão mais empáticas, quer dizer, estão sendo mais humanas em prestar ajuda umas às outras, desde os governantes até aqueles que não são. É por isso que é muito importante a gente adorar a Deus, respeitar o Senhor Jesus em todos os sentidos, porque Ele consentiu essa pandemia. Agora, cabe a nós, filhos de Deus, orarmos para que esse mal não avassale os nossos familiares nem a nós. Não entre nas nossas casas, nossas tendas, porque Deus os afasta de nós. E assim será. Porque no Antigo Egito, quando foi anunciado que Deus iria matar todos os primogênitos dos egípcios de qualquer um, eles receberam uma ordem. Todo aquele que matasse um cordeiro, passasse o sangue na soleira da porta, quando o anjo da morte passasse, à meia-noite, e visse aquele sinal, ele passaria ao largo, não prejudicaria ninguém da família daquela pessoa que tivesse com o sangue do cordeiro na soleira das portas. Assim são os dias de hoje. Quem vê a palavra de Deus, quem prega a palavra de Deus, quem acredita no Todo-Poderoso, não vai ser vítima desse coronavírus, porque a Bíblia, a palavra, está representando aquilo que os antigos israelitas fizeram nas suas portas, colocando o sangue do cordeiro nas soleiras. Essa aqui está simbolizando o sangue do cordeiro nas suas portas, nas suas casas, nas nossas casas. Porque nós acreditamos na palavra de Deus, adoramos Deus em verdade, em espírito e em verdade. É o que importa para o Todo-Poderoso. E Ele nos livra desse mal. Não é que Ele seja má, não é que Ele seja mau, de maneira nenhuma. Ele é justo. Não é possível que alguém que mora numa casa, que aluga uma propriedade a alguém, no dia do seu pagamento, vá fazer esse pagamento a outras pessoas que não é dono. É o que está acontecendo. O dono ficaria contente? Não. É o que está acontecendo com a humanidade. A humanidade mora aqui, na propriedade de Deus,
e quer pagar o aluguel ao Satanás, Deus não se agrada. E como é esse tipo de aluguel? Esse tipo de aluguel é você adorar a imagem de escultura, é você não respeitar o Senhor Jesus como ele deve ser respeitado e aceito como seu Salvador único. Esse é o aluguel mal pago. Você está dando valor a Satanás mais do que a Deus. Você está concordando com as mentiras que Satanás fala. Porque desde o início que ele é o mentiroso, é o pai da mentira. E o diabo é o pai da mentira. E a sua grande maior mentira aconteceu no Éden, quando ele disse a Eva que aquela árvore que Deus proibira ninguém tocar nem comer do fruto dela, que senão morreriam. E o diabo disse, usando uma serpente, disse para Eva que não era verdade, disse que ele sabia que no dia que eles provassem daquela árvore, eles ficariam tão sábios tanto quanto Deus. E Eva caiu nessa onda e derrotou o marido também. Então aí a grande mentira, a maior mentira do diabo foi essa. E de lá para cá, as mentiras têm se sucedido, os frutos proibidos têm caído à mesa da grande maioria das pessoas que vivem aqui na Terra, comendo-o, sem saber que um dia vão morrer. Aliás, sabendo que um dia vão morrer, porque a Bíblia é explícita, a Bíblia não mente, a Bíblia não guarda segredos de ninguém, porque Deus não é Deus de segredo, Deus de mistérios, isso ele é, mas de segredos não. Nem o seu reinado ele guardou em segredo. Ele descreveu tudo como é lá em cima, tudo como é a Nova Jerusalém, tudo como é vai ser a nossa residência daqueles que conseguirem chegar a adquiri-la na Nova Jerusalém celestial. Então, um Deus desse é que deve ser adorado, não a imagem de escultura que não leva ninguém para o céu, nem faz milagre, nem opera maravilhas. Então Deus não se agrada a Deus. Deus disse que não quer, que sua glória não pode ser dividida com ninguém. E as pessoas fazem isso, dividem a glória de Deus, tiram a glória do Deus Todo-Poderoso para dar àqueles que não merecem, que não têm, que são as imagens de escultura. Né? Adotam o espiritismo, fazem dele um Deus, como antigamente o povo fazia de estátuas de animais, adoravam, como na Índia ainda adora a vaca, o dragão na China, e muitos outros aqui no Brasil adoram imagens de escultura. Essas imagens de escultura que hoje vocês adoram, foram pessoas que morreram com a palavra de Deus na mão, na boca. Entendeu? Tem um cidadão aí, que também já morreu e o povo diz que nunca morreu, é o Padre Cícero. Ele tem um grande número de fiéis que vão todos os anos a uma romaria lá em Juazeiro, Ceará, para adorá-lo. Ele não pediu isso, mas é a ignorância espiritual do povo que os obriga, que os leva a fazer essa heresia. Entende? E Deus não se agrada. Procissões imensas. Povo como a areia da praia que segue esses ídolos, deixando a verdadeira adoração, que é a do Todo-Poderoso, para adorar essas imagens de escultura. Ninguém aqui pode santificar ninguém. De vez em quando aparece aí uma história que o Papa santificou, beatificou, que o Papa canonizou uma pessoa. Ele não tem esse poder e nem ele é santo, de maneira nenhuma. Esse poder, quem tem o poder de santificar as pessoas, é o Deus Todo-Poderoso e mais ninguém. Entendeu? Eu acho que nem Jesus tem esse poder de santificar ninguém, senão o Pai, a não ser que o Pai dê esse poder para ele. Aliás, eu acho que ele tem, porque depois que ele subiu, ele disse: todo o poder me foi dado no céu
e na terra. Então eu volto minha palavra atrás. Então, qual a pessoa que morreu aqui, que hoje é tida como santo, que pode te salvar, que pode operar maravilhas, que pode ressuscitar, que pode curar ninguém? Ninguém. Só essa palavra aqui e mais nada. Portanto, essa palavra que hoje nós estamos lendo para vocês, ainda diz assim, o profeta Malaquias, no capítulo 2 e versículo 17. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Então ele responde, nisto que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bem, por bom. Qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Veja a ignorância do povo. Dizendo que aqueles que faziam o mal, passavam por bom diante de Deus. E que era desses que Deus se agradava. Não tem cabimento isso desde os antigos tempos, entendeu? Antes de Jesus chegar à Terra, que eles já agiram dessa maneira perversa. Abominavam os mandamentos de Deus. Eram desobedientes, como ainda são. No Antigo Egito, quando eles foram tirados pela mão de Moisés, sob as ordens de Deus, que chegaram no deserto, sentiram fome, faltou carne e água, pão, eles reclamaram a Moisés, dizendo que Moisés os tinha tirado do Egito para eles morrerem de fome no deserto. Mas Deus mandou maná, que é comida de anjo, Deus mandou para o povo no deserto. Mandou chuvas de codorna. E ainda mandou dizer assim, diga para esse povo que colham somente a quantidade que eles podem comer naquele dia. Não guarde para o dia seguinte, porque apodrece. Mesmo diante do recado de Moisés, aquele povo, alguns deles guardavam, comiam bastante e guardavam uma porção para o dia seguinte. Só que no dia seguinte, estava cheio de bicho, podre, como Deus dissera. Porque no dia seguinte Deus ia mandar mais, e grande maioria não acreditava, como até hoje o povo não acredita, grande maioria do povo não acredita na palavra de Deus, mas precisamos acreditar. Vocês acreditam mais nos cientistas, no que os cientistas dizem, que o homem é uma semelhança descendente de um macaco. Deus não tem a cara de macaco, Deus não é um macaco. Deus jamais faria a sua semelhança, como você está me vendo aqui, como você vê os seus amigos, com tanta perfeição. Não está vendo um macaco, mas um ser humano feito à semelhança de Deus e de seu Filho Jesus. Então, diante desses desvios de personalidade da humanidade, que foge da presença de Deus, Deus é desagradado, Deus não gosta disso. Deus quer uma pessoa que o adore em espírito e verdade. Por isso está escrito na Bíblia aqui, em Malaquias, capítulo 3, que diz, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Você está vendo? Até diante da palavra direta de Deus, as pessoas contestavam isso, como está acontecendo nos dias de hoje. Apesar dos crentes falarem sobre o reino de Deus,
sobre tudo quanto Deus pede e exige aqui na terra, eles acham que não é verdade, que é mentira, zombam, criticam, dão mais valor aos cientistas, que são pessoas mortais como você, como eu, está vivo hoje, amanhã pode morrer, que a força deles está apenas na respiração, no ar que eles respiram, que aliás esse ar que eles respiram são enviados por Deus, né? A luz que eles vê hoje do sol é enviada por Deus. E os mandamentos que Deus ensina, eles devem ser cumpridos. Pela desobediência do povo, é que o povo vive sofrendo essa pandemia que está assolando a terra. Então, diante disso, Deus continua avisando e perguntando a todos vocês que vivem na terra. O profeta Malaquias, no capítulo 2, verso 10, diz: Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Porque seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais. Vou ler de novo para vocês entenderem e colocar nas suas cabeças e não esquecer. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Porque seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais. Essa pergunta foi feita bem antes de Jesus vir ao mundo, conciliar as coisas para com Deus. O povo já errava feio naquela época, e na época de hoje continuam errando ainda mais. Erram em desobedecer uns aos outros, erram em desobedecer às ordens das autoridades sanitárias, né? Apesar de ver o que está acontecendo no mundo, muitas pessoas acham que não podem ser contaminadas por este vírus, continuam errando feio, principalmente os jovens. É por isso que eu mando um recadinho para os jovens, e eu sempre uso a minha máscara no momento em que eu vou à rua, assim rapidamente, fazer alguma compra necessária. É o que eu digo para vocês, não saiam à rua sem necessidade, porque pode ser perigoso. Os jovens acham que não contrai esse vírus, contraem sim. É porque diz que eles são assintomáticos. Assintomáticos quer dizer que eles contraem o vírus, se contaminam, mas o vírus demora a se desenvolver no seu organismo. O contrário de nós idosos, que ele se desenvolve com mais rapidez, nos mata com mais rapidez. Mas isso os jovens lá fora se contaminam, trazem para dentro de casa o vírus, passam para os seus avós, passam para os seus pais, para os seus tios, para os seus primos, enfim, para a sua família. E no final de tudo, também são vítimas do coronavírus. Portanto, usem suas máscaras, façam isso, tenham amor a si e aos seus familiares. Parem de estar jogando, de estar soltando arraias, aquele aglomerado de crianças juntas umas das outras. Está jogando em campinhos, está se aglomerando nas praças, porque são jovens fazendo festinhas. Vocês são os mais propensos a contrair esse vírus do que os velhos. Os velhos estão na sua quarentena, mas vocês acham que não devem usar máscara, não sei por quê, por vaidade. Mas usem, que Deus está aí, consentindo nessa pandemia. Entende? Até quando isso vai ser, ninguém sabe. Só Deus Todo-Poderoso é capaz. Por isso que nós
que nós temos de ficar atentos a tudo isso que está acontecendo ultimamente. Há as pessoas que podem até discordar dos crentes, mas os crentes dizem o que está escrito na Bíblia, que eles encontram aqui na Palavra de Deus, para transmitir para vocês. Os crentes não podem saber a verdade e ficar calados. É como se alguém achasse um tesouro e guardasse para si. Não, ao contrário, a Bíblia é um tesouro encontrado pelos evangélicos. E os evangélicos querem dividir esses tesouros com vocês, que ainda não são, que não aceitam Jesus como seu Salvador. É preciso que haja essa aceitação, antes que seja tarde demais. Antes do grande dia, porque na Bíblia está escrito que todos nós vamos comparecer diante de Deus, no tribunal divino, e vai ser muita gente, tantos quanto a areia do mar. E ali, diante de Deus, vai ser aberto diversos livros serão abertos. E principalmente um, que é o livro da vida. Além dos outros que foram abertos, diz a Bíblia, haverá um que será aberto, que é o livro da vida. E se o seu nome não foi achado nesse livro, você será condenado. Você irá para o lado esquerdo de Jesus, e para o direito irá aqueles que foram achados escritos no livro, e ouvirão da voz de Jesus: Vinde, benditos de meu Pai, possui o reino que está preparado para ti desde a fundação do mundo. E para aqueles que não estão inscritos, ele vai dizer: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para vocês e para os anjos do diabo. Mas isso vai acontecer sem que a pessoa saiba? Não. Todos igualmente estão advertidos, estão instruídos a fugir desse momento cruciante, esse momento do juízo final. Deus fala sobre muita coisa para que você se livre, para que você salve sua vida e tenha entrada na glória de Deus, na cidade santa pelas portas. Você não tem amor à sua vida? Se você estivesse dentro de um pilotão, sendo condenado a morrer, o que você não daria pela sua vida? A Bíblia diz que o homem, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Mas naquele dia em que você estiver diante do trono de Deus, você não tem nada para dar em troca da sua vida. Porque é o momento culminante, é o momento único, extremo. Não há retorno, não há regresso, não há escapatória. Simplesmente, ou você vai ser salvo, ou vai ser condenado. Se o seu nome não tiver, comece a chorar, porque o seu nome não foi mencionado ali naquele livro. Eu rio assim, não é de desprezo, não é de deboche, não. É porque é engraçado. Você está, por exemplo, esperando ser chamado para ganhar um prêmio, e diante de tanta multidão, o seu nome não sair. Não é? É frustrante. É por isso que eu rio. Mas a verdade é muito séria, mais séria do que se pensa. Entendeu? Até eu posso imaginar isso. Será que meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Eu tenho que fazer o possível para que ele esteja lá. Porque se não estiver, eu também irei ser jogado nas trevas para ser consumido pelo fogo. E naquele dia você vai passar uma grande vergonha
diante de Deus e dos anjos. E Jesus está ali não como Salvador, não como advogado. Ele está ali como eterno juiz. E você não pode dizer que não fez, que não cometeu aquele pecado, que não cometeu aquela atrocidade, que não cometeu aquele crime, que não fez nada de errado, porque está escrito e copiado. Assim como você grava seus vídeos num evento, numa festinha de amigos, numa praia, no final de semana numa chácara, num aniversário, num shopping, em qualquer canto, você gravou aquele vídeo, quando você quer reviver aquele momento, você passa, você roda, e você se lembra de tudo, vê tudo como foi. Assim será no dia do juízo. Você não vai dizer, não, eu não fiz isso. Deus não é mentiroso. Deus vai mostrar. Não estou fazendo acusação em vão. Veja o que aconteceu com você. O que aconteceu com você. E aquele vídeo é passado, meu irmão. Aquele vídeo é rodado. E você vai ver que não existe para onde correr, que não existe como você negar o que fez. Deus é justo, é sincero, é bondoso. Deus não faz nada para desagradar ninguém. Ele quer uma nação santa. Ele quer que as pessoas entrem na Nova Jerusalém pelas portas. E é uma grande realidade isso. Honre o nome de Jesus. Honre o nome do seu Deus. Não faça como muitos têm por aqui na terra, que desonram o nome de Jesus. Eu me lembro de um tal de youtuber, parece que é Gregos da Bíblia. Esse homem é execrável, simplesmente execrável. Ele depreciou Jesus Cristo. Ele xingou a Bíblia, chamou a Bíblia de lixo. Isso é um lixo, joga isso no lixo. No caso de faltar papel higiênico, a Bíblia, as páginas da Bíblia, poderiam substituir os papéis higiênicos. Vocês entenderam? E ainda xingou o Senhor Jesus de filho de uma rapariga. Xingou Jesus de filho de uma rapariga. Se vocês não acreditam em mim, cliquem Gregos da Bíblia, que vocês vão encontrar isso que eu estou lhe dizendo, em um dos vídeos dele. Ele se diz ateu, eu confesso. Ele mesmo diz que é ateu e não crê em Deus. Não crê em Deus, mas tem a Bíblia em casa. Não é verdade? Para quê? Para fazer pesquisas escusas, para depreciar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui eu volto a dizer, se eu tivesse o poder, 1 milímetro de segundo, eu faria esse rapaz ter uma diarreia tão grande que não tinha papel higiênico que desse para limpá-lo. Eu faria isso. Durante 6 meses. E durante 6 meses também, ele ficaria mudo, sem falar nada. Se eu tivesse esse poder. Mas eu não tenho. Para que ele visse que com a palavra de Deus não se brinca. Com Deus Todo-Poderoso não se brinca. Deus que tem a misericórdia da vida dele. Mas eu acho que para ele está perdido, sabe por quê? Porque ele xingou diretamente, expressivamente, o Espírito Santo de Deus. Ele execrou o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que para esses não tem perdão. Se você xingar o nome de Jesus, disser coisas desagradáveis com Jesus, ainda tem perdão. Mas o nome do Espírito Santo de Deus, se for blasfemado, você não terá perdão, nem aqui, nem lá em cima nos céus. Portanto, ele foi explicitamente
ofendeu o Espírito Santo de Deus, blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Para isso eu digo com certeza, não há perdão para você, ô Ivanildo. Parece que é Rivanildo o nome dele, o nome que termina com Nildo. É Givanildo ou Rivanildo. Esse é o youtuber do Gregos da Bíblia. Infelizmente para você, não há escapatória. E talvez como esse ou semelhante a esse, haja pessoas aqui na Terra capazes de agir de maneira tão torpe, tão vergonhosa, tão execrável quanto esse camarada. E tanto assim como também tem um conjunto aí tal de, parece que é fundo de quintal, que faz muito bem, combina com esse tal de Rivanildo, do Igor, do Gregos da Bíblia. São idênticos, pensam iguais a eles. Esses moços fizeram um filme que eu não vi, mas eu soube, que diziam que Jesus era gay. Que Jesus era gay. Imagino vocês. O mesmo castigo que eu daria para esse Rivanildo, do Gregos da Bíblia, eu daria para esses todos membros, componentes do fundo de quintal. Entende que fizeram esse filme? É uma anarquia total com o nome de Deus. Não bastou a Mangueira, aquela escola de samba Mangueira, ter trazido uma versão de Jesus negro, não porque ele fosse negro, mas Jesus se misturando com os bandidos, sendo chicoteados, sendo maltratado pela polícia porque era bandido, estava no meio de bandidos, entendeu? Fez Jesus ficar como se fosse um travesti, entendeu? Isso ofendeu a memória do Senhor Deus Todo-Poderoso e de seu filho. Qual é o pai que via seu filho ser xingado e ficar contente por isso? Ver o seu filho desmoralizado, desonrado, ficar contente por isso? Não tem pai aqui na terra que suporte. Nem o verdadeiro Deus Todo-Poderoso suportaria isso. E não suportou. Então, ó, receba esse vírus. Recebam esse vírus que está assolando parte do povo. Quando Deus quiser, Ele refreia essa pandemia. Mas enquanto isso, as pessoas vão lutar muito para vencer, encontrar uma solução para acabar com esse vírus. Mas mesmo assim, valendo-me do grande amor que o Senhor Deus tem pela humanidade, eu ainda ouso dizer que Ele há de se compadecer do povo, porque tem muitos inocentes pagando um preço que não merecem, que não devem pagar. Mas ao mesmo instante eu volto atrás. E a honra de Deus, onde está? Onde está o devido amor, a devida devoção, o devido respeito ao Criador? Vocês vão continuar adorando imagem de escultura? Vocês vão continuar se ajoelhando nos pés de imagem, acendendo velas e fazendo seus pedidos a uma coisa que não tem vida? Não façam isso, porque no final vocês serão jogados no fogo eterno. Tanto vocês como os seus ídolos. A Bíblia diz que até a casa que guarda, até a casa que tem esses ídolos é amaldiçoada. Então, vocês que são espíritas, que dançam candomblé, que frequentam sessões espíritas, que são sensitivos, que são cartomantes, isso, pessoal, desculpe eu dizer, mas é uma prática satânica. É uma prática que Deus não adota, que Deus não abençoa.
se você não se livrar desse tipo de ação, desse tipo de prática, vocês estão simplesmente ferrados. Não é por falta de aviso, não. Comprem a Bíblia. Verifiquem a Bíblia. Pesquisem a Bíblia, que vocês vão encontrar a resposta. Se não souber, pergunte àquelas pessoas que estudam a Bíblia, que são muitas, que podem te dar resposta às suas perguntas. Se você estiver vendo esse vídeo, não me condene por isso, porque o que eu estou dizendo não é de mim. Não é de mim, que eu não sou ninguém para discutir esse assunto fora da Bíblia. Mas é aqui, ó. Isso aqui. Ó. Sabe o que é isso? Tá vendo? A Bíblia das promessas. Bíblia, a palavra de Deus, que os condena. Não sou eu, não. Sou apenas um porta-voz do que está escrito aqui. Porque eu também os amo, também gosto. E Jesus disse, Deus disse que ama o pecador, mas aborrece o pecado. Mas mesmo assim, aborrecendo o pecado, Deus não os abandonou definitivamente, sem um meio, sem uma escapatória. Ele está aí, entendeu? Ele está aí, avisando de que maneira vocês podem se libertar, se livrar do fogo eterno, da condenação eterna. Ele não condena ninguém inocentemente, de maneira nenhuma. Agora, antes de terminar esse vídeo, se por acaso a bateria cair, ou houver algum probleminha, eu suplico que vocês deem um like, se gostaram da mensagem. Deem um like, façam a subscrição se ainda não forem inscritos, porque eu vou ficar muito contente. E vou poder então continuar mandando mensagens semelhantes a essa ou iguais. É tolice você desprezar a palavra de Deus. É uma grande tolice para aqueles que ouvem, não aceitam as correções do divino e procuram seguir o seu próprio caminho. A Bíblia diz aqui em Eclesiastes capítulo 10, deixa eu ver aqui um instante. No capítulo 10, no versículo 3, diz assim: E até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento e diz a todos que é tolo? É uma boa pergunta, não é? O tolo sempre é tolo, e é tolice sua não ouvir a palavra de Deus. Não tomar uma iniciativa agora e aceitar Jesus como seu Salvador. O único Salvador da sua vida. Aquele que pode te livrar do fogo eterno, te livrar das maldades, das pragas. Porque o que é justo, Deus disse que praga nenhuma entra na sua tenda. Se bem que não tem ninguém justo. A gente se justifica pela fé, pela graça. Mas é através dessa justificação que nós seremos salvos. Eu não sei se eu já falei na praga do Egito. Do Egito não. É uma praga do Egito. Se foi praga também não sei. Só sei que houve uma época em que Deus, por causa da desobediência de Faraó, decretou uma lei para matar todos os primogênitos. E Faraó só tinha um filho, primogênito único. Então, iria matar. À meia-noite passaria um anjo matando todos eles. Todos os primogênitos do Egito, de Israel, de tudo. Mas tinha uma solução. Havia uma escapatória. Quem matasse os israelitas, pegasse um cordeiro, matasse e passasse o sangue na soleira das portas dos filhos de Deus, do povo de Deus. E quem fez isso, passou na soleira das portas o sangue do cordeiro. Quando o anjo matador viesse, acabando com todos os primogênitos, inclusive com o do faraó, que visse aquela marca na soleira da porta, ele passaria
ao largo, não afetaria aquela família. Foi o que aconteceu. Então hoje nós temos essa aqui, ó, a Bíblia, que serve do nosso cordeiro, e a palavra que serve para marcar a nossa casa como se fosse o sangue do cordeiro, e praga nenhuma entrará na nossa casa, como aconteceu no Antigo Egito, que todos os moradores choravam a perca do seu filho, do seu primogênito. Então hoje, para a gente não chorar essa maldição do vírus, vamos nos apegar à palavra de Deus, porque é muito importante para aqueles que guardam, que têm confiança nessa palavra. E um conselho que eu dou a vocês: livrem-se desses ídolos de pau, de pedra, de ouro, de bronze, de pedras preciosas, porque eles condenarão vocês. Eles são os Baals de antigamente, hoje convertidos na atualidade em imagenzinhas, as quais vocês adoram, se põem de joelhos, acendem velas e fazem seus pedidos, como se elas pudessem lhes atender. Impossível. Impossível. É como se alguém fosse avisado de que em determinada rua, em determinado lugar, estava havendo um tiroteio, que as pessoas se esquivassem, passassem do lado direito ou esquerdo da rua, não fossem em frente. Mas as pessoas dizem: não, eu vou. Ora, não ouviram a voz daqueles que os avisaram, e lá adiante foram alvejados e morreram. Assim é a palavra de Deus. Deus está avisando o modo como nós devemos nos livrar da condenação eterna. É dessa maneira, lendo a Bíblia, aceitando o Filho de Deus como seu Salvador, como único Salvador que Ele é, para que possamos nos livrar um dia dessas maldições. E o melhor de tudo, podemos entrar em Jerusalém, na nova Jerusalém celeste, pelas portas. Não ficar pulando os muros, que aliás eu nem entendi bem o significado dessa palavra. Não ficar tentando pular os muros de Jerusalém, entrar pelos muros, pulando os muros. Mas o importante é saber que você está dentro da Nova Jerusalém, porque cumpriu, obedeceu, deu ouvidos à palavra de Deus. Vamos juntos nos reunir, nos preparar para o dia do arrebatamento, que é outra coisa que vai acontecer um dia, e Jesus está aí, Ele vai voltar, como ladrão de noite. Ele não sabe o dia nem a hora. Nem Ele, Jesus, sabe o dia que vai voltar. Nem Jesus, nem os anjos do céu. Mas somente Deus, Todo-Poderoso, sabe qual o dia e a hora em que Jesus vem. Ok? Não vamos deixar esse tempo nos pegar desprevenido, não. Se vocês gostaram da mensagem, dê um like, faça sua inscrição e que Deus nos abençoe a todos. Essa foi a leitura que nós tivemos hoje, a palestra do Paulo Coroa de Maceió, consultando o livro de Eclesiastes, algum versículo, e também de Malaquias. Foi muito instrutivo, muito eficaz para o nosso aprendizado de hoje. Se bem que a Bíblia, ela é um poço sem fundo. Quanto mais você mergulha nela, mais você acha água para mergulhar, porque ela não tem fundo. Ela é um livro dos livros. Para você que tem esse privilégio
de honrar a palavra de Deus, fique sabendo que a Bíblia é um livro que está ao alcance de todas as pessoas aqui na Terra e que todas podem igualmente possuir, que todas podem verificar, consultar a Bíblia, através até da internet, né? Aliás, falar em internet, eu não sei se eu já falei sobre o que esses jovens estão fazendo hoje, se afastando das escolas, dos seus estudos, principalmente os adolescentes que fazem uso de celulares. Esses objetozinhos que tem o mundo dentro dele está em suas mãos para você consultar a qualquer momento, a qualquer hora. Você tem o celular como o mundo, o universo em sua mão. Para qualquer lado que você queira ir, você vai. E os jovens estão perdidos dentro desse labirinto, sem saber para onde correr. Entende? É Free Fire, é WhatsApp, é filme pornô, tem tudo de bom e tudo de ruim que você queira encontra na internet. Mas não é obrigado a você ser escravo dela, não. Vocês jovens devem escolher um momento para se dedicar à internet e para se dedicar aos seus estudos, porque a internet não lhes dá futuro nenhum. Ao contrário, deixa vocês embaratinados, embatucados diante da verdade. Vocês podem consultar, verificar e pesquisar até na internet a palavra de Deus. Se você não tem Bíblia, a internet empresta uma Bíblia para vocês lerem. E outra coisa que também tenho que dizer para vocês, jovens, não deixem de usar suas máscaras. Pensem nos seus familiares que dependem de vocês para sobreviver. Porque se vocês forem sair fora sem ela, vocês podem contrair o vírus e trazer para dentro de casa, para os seus pais, para os seus avós, para os seus tios, seus netos e até seus irmãos, primos e todo parente. Usem-na. E só saiam para um lugar se for necessário, vocês velhos, como eu. Fique dentro de suas casas até o momento em que tenham liberdade de sair de novo. Ok? Esse é o recado do Paulo Coroa de Maceió, pedindo a Deus que os abençoe e que nos livre dessa pandemia o quanto antes possível. Não esqueçam, a solução está aqui, na palavra de Deus. Se vocês seguirem esses passos, vocês chegarão num horizonte real, um horizonte feliz, onde não há trevas, onde não há tristeza, onde não há dor, onde não há morte. Aceite Jesus como seu Salvador, para que um dia possamos entrar na Nova Jerusalém pelas portas. Este foi o recado de José Paulo de Barros e Paulo Coroa de Maceió, pedindo a Deus que os abençoe hoje, amanhã e sempre.